Olá! Estamos aqui para mais um podcast de muito conhecimento no Curitiba Angels. Estamos aqui dentro do Hard Rock Café hoje, em especial para o Angels Summit 2026. Quero convidar e parabenizar e agradecer a minha amiga querida da Win e também da Berta, né? Da Berta Capital. Por favor, eu queria que você se apresentasse, Márcia, para que todos conhecessem um pouquinho da Márcia, da Berta Capital. Grande prazer estar aqui, especialmente com a minha co-investidora de tantas investidas, não tantas, mas de muita qualidade na Win Angels. Eu sou a Márcia, eu sou conhecida no ecossistema por ter cofundado a Curitiba Angels, junto com aquele time de peso que esteve aqui. Não fui feliz em investir na Contabilizei, mas investi em muitas outras, algumas com boas histórias de sucesso, mas aprendizados também. E atualmente eu sou Head de Inovação Aberta. O que significa aberta? Na Berta Capital é mais ou menos assim: o que vier, a gente mata, o desafio vem, o problema vem e a gente está lá para resolver. Então, a minha história ela é pautada por inovação, gestão de inovação e tecnologia. Trabalhei muito tempo na parte de desenvolvimento de negócios. Para olhar para lá. Uhum. Toda a minha jornada, toda a minha carreira, ela foi dentro da gestão da inovação de empresas e aprendendo com as grandes empresas, levar isso numa linguagem acessível para as pequenas e médias empresas também inovarem. E nessa jornada de transformação digital das pequenas e médias empresas, para que elas puderem crescer, eu acabei entrando naturalmente no investimento anjo para tirar da prateleira o conhecimento teórico, né, e consultivo para colocar na prática do crescimento das startups, dos empreendedores, que são aqueles que a gente, de maneira genuína, a gente ajuda, né, Mari? Legal, muito bom. E você que atua nessa interseção, né, que você comentou, tanto tecnologia, um pouco de governança tem aí, né, estrutural, e também de capital, de investimento. O que mais define o potencial de uma startup para você, Márcia? Eu tenho uma visão bastante diferente hoje, Mari, de alguns anos atrás, quando eu comecei meu primeiro investimento lá em 2016, que era muito a questão do grau de maturidade e prontidão do produto, né? Seja ele funcional ou by design. Hoje eu vejo muito mais a questão do canal, do acesso, do product market fit, o quanto que ele está aderente ao mercado e principalmente o poder de fazer conversão de mercado em escala, para que a startup, de fato, ela cresça muito rápido em escala, com consistência. Isso tem a ver, sim, com a parte de entendimento da experiência do cliente, que isso já é um jargão, mas o quão rápido você pode convertê-lo e mantê-lo dentro da sua empresa. Então, não é apenas o negócio, mas é a capacidade de que o modelo de negócio desta empresa traga escala. Isso tem a ver com mercados que sejam mais voltados a prestar um serviço de comunidade, de impacto e de redes que também se ajudam para resolver um problema relevante no mercado. Perfeito. E, Márcia, vocês têm um segmento, um setor que vocês seguem, que vocês têm um foco direcionado ou não necessariamente? Vocês são agnósticos? Bom, falando como investidora anjo, quando a gente falava de teses lá no início, a gente queria achar uma tese que a gente pudesse se sentir confortável e a gente chegou à conclusão que a gente ia ser completamente agnóstico, né? Isso falando na Curitiba Angels lá atrás, quando a gente estava com esse primeiro grupo fundador. E aí nós fazíamos os investimentos por afinidade. Aprendi que é muito interessante, a gente aprende muito, mas chega um momento em que a gente tem que tomar decisões sobre o que é a nossa vocação, o que não é a nossa vocação. Fui entendendo isso com a Win, quando a gente tomou a decisão, né, a gente aproximou, eu na verdade aproximei a Pontui, que foi o primeiro investimento da Win, da rede. E naquele momento eu aprendi que existem certas vocações que são tipicamente de uma gestão mais feminina. Né? É a educação, é a saúde, e também, por que não dizer, o potencial que essas empresas têm de trabalhar também o aspecto financeiro, que é um movimento que não está tão maduro nas mulheres. Então, tudo que tem gaps importantes estruturais, eu gosto de entrar. E com isso se solidificou um pouquinho o meu papel na Berta Capital, quando eles trazem já uma tese um pouco mais consistente, que é investir em creditechs, fintechs, também em startups de IA. E eu, pessoalmente, entrando nessas teses por acreditar que a gente tem que dar mais acesso a dinheiro para as redes que não têm esse acesso, né? E
tentando, de certa maneira, desburocratizar esse acesso ao crédito e trazer bancarização para pequenas, médias empresas e para os grupos excluídos. Que legal. Deve ser bem interessante esse teu trabalho, né? De mão na massa também, literalmente. A gente acaba também tendo que aprender, eu digo Sim. isso. Não foi fácil para mim entrar no mercado de desenvolvimento das arquiteturas de crédito, porque é um mercado completamente diferente, muito Fair-Alimer. Eu vim de um mercado tech, bruto, bastante voltado para a inovação, olhando o papel do produto, do design, e de repente eu fui jogada para o mercado de crédito. Só que o aprendizado é muito bacana, porque você começa a levar a tua experiência de engenharia de software, a tua experiência de design thinking para o mercado de capitais, o qual, na verdade, carece muito dessas metodologias. Perfeito. Então, essa união, né, de certa maneira, faz a escala, né, do negócio. Não, perfeito, com certeza. Deve dar ótimos resultados e insights aí de conhecimento também. E como equilibrar essa questão quando você fala de inovação, né? Que você vem desse mundo aí de inovação. Como que você equilibra inovação, risco, para construir um portfólio aí consistente? Nossa, Mari, essa tua pergunta ela veio assim como uma pérola para mim. Porque eu passei a entender que é essencial você trabalhar no digital para você diminuir risco. E eu te explico. Se nós, por exemplo, hoje concedemos recursos que não sejam via fundos de investimento, mas via crédito, para uma startup que precisa crescer, e essa startup ainda ela é pequena, ela não tem um track record, a única maneira da gente garantir ao investidor que ele vai ter retorno do investimento é diminuindo o quê? Risco e inadimplência. E você diminui isso quando você tem dentro das estruturas dessas empresas a trava digital. Seja uma nota fiscal, todos os recebíveis de um cartão de crédito e até mesmo outros elementos, né, que são ativos até muitas vezes ilíquidos. A gente fala, por exemplo, de crédito de carbono. O crédito de carbono ele é creditizável. Né? Tem vários elementos ali que são, na verdade, garantias que permitem que você possa até antecipar grana para essas empresas, acreditando que você faz a trava digital na origem dela. Então, quanto mais você está trabalhando com a inovação, com os novos produtos, e principalmente, né, trazendo essas carteiras de recebíveis dentro das estruturas de crédito, você vai diminuir o risco e você vai fazer com que a inovação ela seja a solução para o capital de risco. Que legal. Bem bacana. Como que funciona assim, dentro dos bastidores aí da Aberta? Você trabalha com a mentoria, a consultoria dessas startups para elas chegarem nessa transformação, né, da fintech que você está citando. Fora isso, você também investe nelas? Como que a Aberta trabalha com esses negócios? Eu sou sócia da Aberta, então, de certa maneira, quando a Aberta participa desse ecossistema, a gente passa a participar by design, né? Então, essa é uma parte da equação. A outra parte é como você atua nesse modelo híbrido em que você tem lá, de certa maneira, você tem um pé no equity, um pé no crédito, porém essas estruturas não podem se conversar porque você precisa desse Chinese Wall para garantir toda a política de risco. Então, a minha atuação ela está muito mais no venture management, né, na gestão de valor de alguns ativos que a gente utiliza para montar uma arquitetura financeira do cliente. Vou te dar um exemplo muito bacana, né? Quando a gente, por exemplo, está lá montando uma arquitetura de créditos para um grupo empresarial, né? E esse grupo empresarial, então, ele vai precisar utilizar o nosso portfólio de investidas. É o meu papel montar uma estrutura tecnológica para que ela possa consumir tanto o ecossistema de tecnologias junto com a camada de crédito, mas respeitando, né, todo o compliance e toda a proteção de valor de cada uma dessas camadas. Então, de certa maneira, eu sou o elo integrador entre a camada de equity, de crédito e fazendo com que essas estruturas trabalhem para que, no final, você entregue valor para o cliente final que está consumindo essas tecnologias. Legal. Ou seja, se você está pensando aí em transformar a sua startup, né, empreendedor, para uma fintech, né? Exatamente. Tem com quem falar. Já tem com quem falar. Exatamente. Tem endereço aqui. E temos, e podem pesquisar, né? BankMe, Cashew, Unbox, BitGov, são todas startups já fintechizadas e a gente tem aí uma fila de espera de umas 10 aí. Não precisa muita grana para criar seus FDICs, não. Olha que bonito, muito bom. E ela mostra ainda exemplos, galera. Essa é a mulher poderosa da Win. E da Berta também, e da Curitiba Angels, enfim. E o que diferencia uma empresa, né, que
promissora para vocês trabalharem com ela, para você ajudar nesse processo todo, do que realmente gera valor dentro do mercado? Como é que você analisa essas startups para identificar todos esses pormenores? A gente gosta muito de olhar a capacidade do founder na execução, né? Porque a estratégia hoje, a montagem de uma tese, qualquer PowerPoint faz. E hoje, mais ainda rapidamente, com as IAs. Com a IA. Né? Então, você traduzir essa tese em operação, em execução, ela é super importante. Isso tem a ver com um comportamento colaborativo, um comportamento que prioriza a governança na sua estrutura e que está predisposto a ser mentorável e ouvir, né? E acho que a Mari fala muito, com muita propriedade disso, quando você fala de pessoas, você fala dos seres humanos que estão por trás dessas empresas, né? Aí depois vem a capacidade de entender essa diversidade de necessidades que você tem que atender. Porque quando a gente começa uma estrutura de uma nova empresa, os canais, o mercado, ele não está tão claro, né? Você tem que definir o teu perfil ideal de cliente, né? Aonde é que ele está, que maneira que você vai acessar. Então, o próprio crescimento, a máquina de vendas, como você sempre coloca muito bem, ela é importantíssima para ver se eu consigo escalar. Uhum. E aí vem, obviamente, a tecnologia. Hoje, diferente do passado, o tempo de cópia está muito curto, né? Lá, 10 anos atrás, a gente tinha muito essa preocupação de, puxa, se você lançar isso agora, qual é a predisposição de um concorrente lançar isso muito rápido? Hoje já é commodity. De entrada, né? Exato. Hoje é commodity, então é muito mais sobre o modelo de negócio, né? E uma coisa que eu não falava praticamente nada alguns anos atrás, que é a questão da governança, né? O quanto que você está preparado para poder atender minimamente um modelo de governança, nada complexo, mas uma montagem de um primeiro comitê, você estar ali com o seu anjo. E quando eu falo do anjo, não é só o seu investidor anjo ou quem quer que você busque, né, para sua mentoria, mas também o seu anjo do legal, né, o jurídico ali que está ali para poder garantir que você está começando a tua estrutura de uma maneira robusta para depois você não ter aí uma diluição que não traga retorno do seu capital. É tanto detalhe, né, Márcia? É bastante detalhe. Tem que pedir ajuda mesmo, gente, para especialista, senão você acaba se perdendo na jornada e isso te atrasa muito mais do que te dá respectivos ganhos, né? Nessa jornada toda como empreendedora, assim. Márcia, você gostaria de trazer algo a longo prazo, né, em relação a essas startups? Como é que você faz a sua saída delas lá na frente, assim? Como é que é o seu exit? Você faz isso de forma com participação? Ou não necessariamente? Ou é uma mistura dos dois? Depende de cada modelo. Quando a gente fala como anjo, o que o anjo quer é uma operação de saída direta, né? Uhum. Você quer vender o seu stake de participação, receber isso, de preferência com alguns múltiplos, né? Sim. E o seu papel foi feito, dinheirinho no bolso, e está pronto para investir na próxima, né? Então, é uma jornada muito individual, de uma estratégia muito específica de cada investidor, né? Quando a gente fala de uma grande gestora, toda essa construção da saída, ela vem muito em torno da jornada de um FIP, de um fundo de investimento em equity. Então, você tem ali 3 a 5 anos para investir nessas empresas e você tem mais ou menos ali entre 7 a 10 anos para você construir essas saídas. Geralmente, você tem saídas obrigatórias, porque você tem um limite de participação em cada uma dessas startups. E quando você já atinge um limite, seja por mesmo participação... Mesmo que não esteja com o seu múltiplo desejável ali, você precisa sair. Você precisa construir essa saída. E eu falo também, como a gente falou muito hoje, né, Mari? Construir a saída não é simples. Porque nem todas, naquele portfólio daquele fundo de investimento, estão com um grau de prontidão mais ou menos na mesma linha, né? Às vezes falta maturidade em alguns pontos importantes, né? Cada uma tem um momento muito específico. Algumas estão em outras rodadas e você vai seguir na rodada. Outras receberam uma proposta, né? Já aconteceu casos em que um investidor exigiu a venda da startup no fundo para poder realizar a sua liquidez. Então, a gente tem regulamentos que a gente tem que cumprir, a gente tem que seguir o tempo correto, né, de saída. Mas, no final das contas, o investidor ele quer receber o seu capital com a liquidez desejada. Né? E uma particularidade da Berta também é que ela foi uma das primeiras gestoras que fez a captação de FIPs com investimentos oriundos de uma lei de incentivo no Brasil, que é a Lei de Informática.
Então, nós temos investidores, por exemplo, aqui no Paraná, Positivo Informática, Multilaser, Flextronics, que são empresas muito robustas, que começaram essa jornada de investir, né, em estruturas de startups com esses veículos. E o pensamento, né, desses investidores é um pensamento de, puxa vida, eu investi e eu estou vendo ali que tem um potencial de valuation num fundo mais do que 5, 6, 7 vezes. Puxa, eu quero exercer esse meu direito de preferência e também entender que esse mercado está dando certo, já que eu fui um dos pioneiros, né? Então, eu acho que toda essa construção vem em torno do próprio veículo, mas também do timing correto, nós como gestoras, de entender que o portfólio tem a sua maturidade para exercer as várias formas de exit que a gente conseguiria dizer para esse fundo de investimento. Legal. Então, naturalmente, já tem uma direção para sua saída. Não tem necessariamente aí uma construção paralela, né? Não é um investimento direto. O próprio fundo é que demanda toda essa necessidade. Legal. Exatamente. Eu queria saber se você quer deixar alguma orientação, dica especial aí para os empreendedores, algum recado da Berta, seja da Curitiba Angels, aí do Summit. Fique à vontade, Márcia. É muito bacana, viu, Mari? Eu acho que o que é mais importante hoje, olhando para a perspectiva do solo founder, é entender que tudo bem o empreendedor começar algo ainda num voo solo, mas entender que as relações, as cooperações, as formas de desenvolver o negócio, elas ainda são em comunidade. Então, a Start Growth, a Curitiba Angels, os vários atores que já têm um bom aprendizado, eles são fontes importantíssimas para você empreender, mesmo que as tecnologias estejam imensamente disponíveis. Nunca antes foi tão importante o relacionamento, os canais, as lições aprendidas e esse contato que, por exemplo, a IA ela não vai deixar, né? Sim. Ela vai permitir que você se conecte e aprenda mais. Mas a assimilação, a conexão, ela ainda é muito humana. O poder intelectual nunca será, né, da IA, será nosso, de trabalhar em prol desses negócios, né, desse empreendedorismo que está aí no mercado. Muito legal. Parabéns pelo trabalho, viu, Márcia? Aprendi Obrigada. Um pouquinho mais aqui sobre fintechização, né? É isso? A gente fala de bancarização, creditização. Eu estou trabalhando bastante em creditização. E, Mari, brilhante trabalho que você vem desenvolvendo. Eu espero que a gente consiga creditizar algumas das suas investidas também. Já temos indicações aqui para a Márcia, gente. Então, Obrigada. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Márcia, por ter aceito aí o nosso convite também para bater um papo. Pessoal, muito obrigado. Estamos aqui com mais um encerramento de podcast dentro do Hard Rock Café pela Curitiba Angels by Start Growth. Obrigada.